Antes de orarmos, respire fundo e permita que seu coração se acalme diante da presença de Deus. Às vezes, antes de falar com o Senhor, precisamos aprender a ouvir. O silêncio que antecede a oração é sagrado, pois é nele que a voz do Espírito Santo começa a sussurrar ao nosso coração. A palavra de Deus em Atos 2:38 nos ensina: Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Esse versículo marcou o início de uma nova vida para milhares de pessoas. Pedro, cheio de coragem e poder, declarou que existe um caminho de perdão, restauração e renovação. Tudo começa com arrependimento. Arrepender-se é mais do que sentir remorso. É mudar de direção, é dizer para o Senhor: eu não quero mais viver à minha maneira, quero viver segundo a tua vontade. É abrir mão do orgulho, abandonar a autossuficiência e dar um passo em direção à graça de Deus. Quando você se arrepende, o céu se abre sobre a sua vida. O passado é apagado e um novo capítulo começa. E o batismo, então, se torna o símbolo dessa transformação. É morrer para a velha vida e nascer de novo em Cristo, limpo, restaurado e cheio de esperança. E o mais maravilhoso, Deus não apenas te perdoa, Ele te dá o Espírito Santo, o próprio Deus habitando dentro de você. Ele é o Consolador, o guia, o amigo fiel que te fortalece e nunca te abandona. Comente amém se você sente o Espírito Santo te chamando para uma nova vida hoje. O Espírito Santo é o maior presente que um coração arrependido pode receber. Ele não vem apenas para visitar, ele vem para habitar. Quando o Espírito de Deus entra em sua vida, ele traz consigo paz onde havia angústia, força onde havia fraqueza e esperança onde só restavam feridas. Ele é o próprio sopro de Deus dentro de você. Jesus prometeu isso em João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Que promessa extraordinária! O Senhor sabia que a caminhada neste mundo seria difícil e por isso enviou o Espírito como nosso mestre e guia. Com ele, você nunca está só. Quando não souber o que fazer, ele te orienta. Quando sentir medo, ele te envolve com coragem. Quando as lágrimas insistirem em cair, ele é quem te consola. E o mais lindo é que o Espírito Santo não força a entrada, ele espera ser convidado. Ele se move onde é honrado, ele habita onde é desejado. Por isso, abra as portas do seu coração. Convide o Espírito de Deus a morar em cada canto da sua vida, nos seus pensamentos, nas suas decisões, na sua casa e em sua família. Onde ele está, o mal não pode permanecer. Se você quer o Espírito Santo guiando seus passos, escreva nos comentários: Vem, Espírito Santo. O Espírito Santo é mais do que uma presença invisível. Ele é o poder de Deus agindo em nós. Ele nos ensina a viver não pela força humana, mas pela dependência divina. Quando ele habita em você, tudo muda. Sua maneira de pensar, de falar e até de amar é transformada. A Bíblia diz, em Efésios 4:30, E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito é ignorar sua voz, é fechar os ouvidos para o que ele fala ao coração. Quantas vezes Deus tenta nos alertar e nós, distraídos com o mundo, não ouvimos? Quando insistimos em pecar, quando guardamos rancor, quando vivemos uma fé superficial, o Espírito se entristece. Ele não abandona, mas se cala. E o silêncio de Deus é o maior sinal de que precisamos voltar a escutá-lo. Mas quando abrimos espaço para ele agir, tudo começa a florescer novamente. A sensibilidade espiritual retorna, a fé se renova e a paz volta a reinar. Ele não é um espírito de confusão ou medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Por isso, peça hoje: Espírito Santo, fala comigo outra vez. Desperta em mim o desejo de te ouvir e te obedecer.
A vida guiada pelo Espírito é uma vida cheia de propósito e direção. Declare nos comentários: Espírito Santo, e quero te ouvir mais e te entristecer menos. Jesus disse em João 16:7, convém que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Essa declaração revela algo profundo. A presença do Espírito Santo em nós é tão importante que o próprio Cristo considerou essencial que ele viesse. O Espírito Santo não é um detalhe da fé, ele é o coração da vida cristã. Ele é quem nos aproxima do Pai, quem nos ensina a amar Jesus de forma verdadeira. É ele que transforma o conhecimento em intimidade, a oração em comunhão e a fé em experiência viva. O Espírito é aquele que torna a presença de Deus real, tangível e constante. Com ele, a fé deixa de ser teoria e se torna prática. A oração deixa de ser rotina e se transforma em encontro. Quando você se entrega ao Espírito, começa a perceber que ele te ensina a viver de maneira diferente. Não pela ansiedade do mundo, mas pela paz de Deus. Ele traz clareza em meio à confusão, esperança em meio à dor e força quando tudo parece perdido. O Espírito Santo não apenas te acompanha, ele te sustenta, te corrige, te molda e te levanta. Ele é o vento suave que sopra e te direciona de volta ao caminho do Pai. Hoje, abra sua alma para essa presença. Deixe o Espírito guiar seus passos e renovar sua fé. Escreva nos comentários: Santo Espírito, guia minha vida e me ensina a andar nos teus caminhos. Quando o Espírito Santo entra em sua vida, ele coloca sobre você o selo do próprio Deus. Efésios 1, 13 e 14 declara: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Esse selo não é simbólico, é uma marca espiritual de pertencimento. É Deus dizendo: você é meu e ninguém pode te tirar das minhas mãos. Quando o Espírito habita em você, o inferno reconhece que sua vida tem dono. Nenhuma força contrária pode prevalecer contra alguém marcado pelo selo do Espírito Santo. Mas é importante lembrar, o Espírito Santo não força a morada. Ele precisa ser convidado e bem-vindo todos os dias. Ser cheio do Espírito não é um acontecimento único, é um processo contínuo. É por isso que Efésios 5:18 nos exorta: enchei-vos do Espírito. A expressão no original significa continuem sendo cheios, ou seja, todos os dias, em todo momento. A cada manhã, antes de começar o dia, peça: Senhor, enche-me novamente do teu Espírito, porque a presença dele não é algo que conquistamos, é algo que mantemos através da rendição diária. Hoje, permita que Deus renove sua presença em você. Que o Espírito Santo reacenda o fogo da fé e restaure a alegria da salvação. Declare com fé nos comentários: eu sou marcado pelo Espírito Santo e pertenço a Deus. Quando o Espírito Santo preenche o coração, ele começa a moldar o nosso interior. Aquilo que antes era confusão se transforma em clareza. O medo cede lugar à confiança e a fraqueza se converte em força. Ele nos ensina a viver de maneira espiritual, a enxergar as coisas com os olhos da fé e a confiar em Deus, mesmo quando o caminho parece incerto. A presença do Espírito é como uma chama que purifica, aquece e ilumina. Ele não vem apenas para nos consolar, mas também para nos transformar. É o Espírito quem nos ensina a perdoar quando fomos feridos, a amar quando fomos rejeitados e a esperar quando tudo parece demorar. Ele muda nosso modo de reagir à vida. Quando você se entrega à direção do Espírito, aprende a depender menos das suas emoções e mais da sabedoria de Deus. Ele te ensina a não agir pela pressa, mas pela paz. A não viver pelo que sente, mas pelo que crê. O Espírito Santo te guia para além das circunstâncias e te leva a um lugar de descanso, mesmo em meio às tempestades. Por isso, entregue hoje seus sentimentos, seus planos e seus medos a Ele. Diga: Espírito Santo,
Toma o controle da minha mente, do meu coração e dos meus passos. Que a tua vontade prevaleça sobre a minha. Escreva nos comentários: Espírito Santo, dirige minha vida e me ensina a confiar em ti. A vida guiada pelo Espírito Santo é uma jornada de transformação contínua. Ele não apenas nos visita em momentos de oração, mas caminha conosco em cada detalhe do dia. É o Espírito quem nos ensina a discernir o que é de Deus e o que não é, quem nos convence do erro e nos conduz de volta ao arrependimento. A Bíblia diz em Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito é uma marca de filiação. É a prova de que pertencemos ao Pai. Ele fala de maneiras suaves, às vezes por meio da palavra, outras vezes por uma paz que invade o coração, ou até por um incômodo que nos impede de seguir pelo caminho errado. O Espírito Santo também é aquele que nos fortalece quando as forças acabam. Quando as palavras não saem, Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Quando o desânimo nos cerca, Ele reacende a chama da fé. Quando o medo tenta dominar, Ele sussurra ao nosso coração: não temas, eu estou contigo. Deixe o Espírito Santo moldar o seu caráter, renovar seus pensamentos e transformar suas atitudes. Ele quer te tornar mais parecido com Cristo. Cada vez que você obedece à voz do Espírito, uma parte de você é curada, restaurada e alinhada ao propósito de Deus. Escreva nos comentários: eu quero ser guiado pelo Espírito Santo todos os dias da minha vida. O Espírito Santo também é o nosso mestre. Ele abre os olhos da alma para compreendermos as Escrituras de forma viva. Sem ele, a Bíblia é apenas um livro. Com ele, a palavra se torna pão espiritual que alimenta, fortalece e transforma. É o Espírito que traz luz às verdades de Deus e nos ajuda a aplicá-las em cada área da vida. Quando você lê a palavra com o coração sensível, o Espírito Santo fala através de cada versículo. Ele te lembra do que Jesus ensinou, revela segredos espirituais e mostra caminhos que a razão não enxerga. Por isso, antes de abrir a Bíblia, ore: Espírito Santo, fala comigo por meio da tua palavra. Ele também é quem nos ajuda a orar. Em Romanos 8,26 está escrito: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando as palavras faltam, Ele traduz nossas lágrimas e leva ao Pai aquilo que o coração não consegue dizer. Quando você sentir que não tem mais forças para orar, apenas fique em silêncio diante de Deus. O Espírito Santo intercederá por você. Ele conhece as dores que você não consegue expressar e as transforma em orações poderosas. Escreva nos comentários: Espírito Santo, fala comigo e intercede por mim diante do Pai. O Espírito Santo também trabalha profundamente em nosso caráter. Ele nos transforma de dentro para fora, moldando nossos pensamentos, palavras e atitudes para refletir em Cristo. Ele nos ensina a amar quando o mundo insiste em nos magoar, a perdoar quando a justiça humana quer vingança e a agir com humildade, mesmo quando a tentação da vaidade surge. Ele nos guia a andar em graça, nos tornando lentos para a ira, rápidos para ouvir, generosos em misericórdia e abundantes em bondade. Com o Espírito, aprendemos a depender de Deus e não de nossa própria força. Ele nos conduz a viver não pelo esforço humano, mas pelo poder que vem do alto. O Espírito Santo também nos fortalece nas tentações, nos consola nas aflições e nos encoraja a persistir quando o caminho é difícil. Ele renova nossa esperança, nos lembra da vitória que já temos em Cristo e nos ajuda a permanecer firmes, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Hoje, abra seu coração e entregue tudo ao Espírito Santo. Peça que Ele te transforme, que guie cada passo e que te faça refletir o caráter de Jesus em cada ação e palavra. Escreva nos comentários: Espírito Santo,
Transforma meu coração e minha vida segundo a tua vontade, finalmente. Receber o Espírito Santo é experimentar a plenitude de Deus em nossa vida. Ele não é apenas um conforto, mas a presença viva de Deus dentro de nós. Ele guia, ensina, fortalece e nos cela como filhos do Altíssimo. Quando você se rende a Ele todos os dias, percebe que cada passo, cada decisão e cada desafio podem ser vividos com confiança, sabendo que não está sozinho. Jesus prometeu que o Espírito Santo seria nosso ajudador, intercessor e mestre. Ele nos aproxima do Pai, nos ensina a conhecer a Jesus de forma íntima e transforma a nossa fé em experiência real. Ele nos capacita a orar, a amar, a perdoar e a viver em santidade, não por esforço humano, mas pelo poder divino. Portanto, abra seu coração agora. Convide o Espírito Santo a habitar em você de maneira plena. Deixe que ele renove sua fé, reacenda sua paixão por Deus e transforme cada área da sua vida. Que ele seja seu guia, sua força, seu consolo e seu professor. Entregue tudo a ele e confie que ele fará morada em sua vida. Se esta oração tocou o seu coração, inscreva-se no canal para não perder as orações diárias e fortaleça sua fé todos os dias. Compartilhe também nos comentários o que Deus fez em sua vida e declare: Espírito Santo, habita em mim e me guia sempre.